No silêncio das planícies ucranianas, entre campos que deveriam gerar vida, algo aconteceu que ainda ecoa nos corações. Entre 1932 e 1933, a fome atingiu de maneira brutal milhões de pessoas na Ucrânia. O que leva uma sociedade a se voltar contra seus próprios filhos? A fome extrema não é apenas a ausência de alimento, mas a ausência de humanidade. Você já sentiu aquela sensação de impotência diante do sofrimento alheio? Já se perguntou como a indiferença e o poder absoluto podem transformar o mundo em um lugar sombrio? Em Kharkiv, Ihor Fedorovich Malitsky, nascido em 1925, recorda os dias em que via cadáveres espalhados pelas ruas enquanto oficiais confiscavam cada grão que encontravam. Crianças e idosos morriam de fome e ninguém podia ajudá-los. A lembrança do horror ainda vive em sua memória, um testemunho de como o ser humano pode se tornar vítima de forças maiores que ele. Alexandra Leontieva, sobrevivente da região de Chernihiv, conta como sua família recorreu a raízes e animais improváveis apenas para sobreviver. Metade de sua vila desapareceu, principalmente os idosos. Zainuv Ivanovich Maslow lembra que crianças desmaiavam diante de alimentos que nunca chegavam às mãos delas. Cada relato é um grito silencioso, uma lembrança da fragilidade humana quando confrontada com o abuso de poder. Traihuri Shaikiryavi descreveu seu pai sendo ameaçado apenas por tentar coletar grãos para alimentar a família. Imagine a mente humana submetida ao medo constante e à perda de tudo o que amava. Cada respiração, cada gesto se tornava uma luta pela sobrevivência. Em meio a esse sofrimento, é impossível não refletir sobre a indiferença humana. Nietzsche disse que o poder corrompe não apenas os governantes, mas o espírito coletivo. Quantos de nós, ao ouvir essas histórias, fechamos os olhos e seguimos com nossas vidas? Katerina Kulish, outra sobrevivente, relatou recentemente a memória das perdas familiares, o desespero das noites sem alimento e o horror de ver vizinhos definharem lentamente. Cada testemunho é uma lição sobre a fragilidade da vida e a importância da memória. São histórias que, mesmo silenciosas, clamam para não serem esquecidas. Em cada palavra de Ihor, Alexandra e Zinov, percebemos que o Holodomor não foi apenas um episódio histórico. Foi uma advertência sobre o que a humanidade pode se tornar quando a ganância e o poder se sobrepõem à compaixão. Mesmo quando a vida parecia impossível, pequenas resistências surgiam. Famílias dividiam o pouco que tinham, e vizinhos cuidavam uns dos outros na medida do possível. A dor coletiva transformava-se em lembrança e aprendizado. O sofrimento não era apenas físico, mas ético e moral. Ao ouvir os relatos de quem sobreviveu, somos confrontados com nossas próprias ações e inações. O Holodomor nos lembra que cada indivíduo é parte de uma rede de responsabilidades e que ignorar o sofrimento alheio é permitir que a tragédia se repita. Pergunto a você, espectador, o que faria se estivesse no lugar dessas famílias? Como reagiria diante do horror que parecia infinito? Entre os aldeões, pequenas histórias de coragem surgiam como chamas tênues. Katerina relatava como, mesmo exausta, dividia migalhas com crianças vizinhas, desafiando a vigilância e o medo. Cada ato simples de generosidade tornava-se um gesto heróico, uma resistência silenciosa contra a brutalidade que os cercava. Ao caminhar pelas ruas vazias de sua cidade, Zinov lembrava dos olhares famintos e desesperados, e de como a solidariedade poderia ser a única forma de manter a humanidade viva. Muitos foram forçados a decisões impossíveis. Pais escondiam filhos para protegê-los. Vizinhos denunciavam vizinhos sob medo ou fome, e cada escolha carregava uma dor imensurável. A fome não apenas consumia corpos, mas corroía almas. O Holodomor nos força a refletir sobre como sistemas políticos podem desumanizar indivíduos e nos lembra da importância de questionar a autoridade quando ela ameaça a vida e a dignidade humanas. O medo e a morte tornaram-se parte do cotidiano. Ihor Fedorovich lembrava das noites em que ouvia um choro distante e silêncios profundos, sinais de famílias que não resistiram. Cada memória é um convite a não esquecer, a manter viva a lembrança daqueles que sofreram, a olhar para o passado e aprender com ele e a perguntar a nós mesmos: o que faremos para que tais tragédias nunca se repitam? Nos campos silenciados da Ucrânia, a vida tentava resistir mesmo quando os grãos faltavam,
quando vizinhos caíam e o frio do inverno aumentava o sofrimento. Oleksiy Ostapovich Krivonis, nascido em 1926, recorda-se das dificuldades diárias. A vigilância constante, o medo de ser punido por qualquer gesto de desespero, a impossibilidade de garantir alimento para os filhos. Hanna Domanska lembrava das noites em que a fome transformava vizinhos em sombras desesperadas, refletindo o colapso moral provocado pela escassez imposta. Cada ação, cada escolha, era uma questão de sobrevivência ou ética. O Holodomor mostrou como as estruturas de poder podem desumanizar até mesmo aqueles que tentam ajudar. Os sobreviventes carregam não apenas memórias de fome, mas também da coragem em meio à devastação. Katerina Kulish falava das noites sem dormir, quando era impossível conseguir comida, e da constante dor de ver amigos e parentes desaparecerem. Cada relato é um fio que mantém viva a consciência do que ocorreu. Uma resistência silenciosa à tentativa de apagar vidas e histórias. A memória se torna uma arma contra a indiferença, um lembrete de que a história não deve se repetir. A reflexão ética e social é inevitável, o que nos impede de agir diante do sofrimento alheio. Hannah Arendt estudou o conceito de banalidade do mal, explicando como sistemas podem transformar indivíduos comuns em agentes de destruição. No Holodomor, autoridades, vizinhos e mesmo familiares, em graus variados, foram empurrados para papéis que contribuíam para o ciclo de dor. É um lembrete de que a humanidade deve ser constantemente vigilante, que a compaixão precisa ser cultivada. Enquanto escutamos as histórias de Ihor, Oleksandra, Zinov, Oleksiy, Hanna e Katerina, sentimos a presença de milhões que não sobreviveram e a coragem dos que viveram. Não é apenas tristeza que devemos sentir, mas compreensão e compromisso. Que essas lembranças nos guiem, nos façam refletir e nos ensinem a humanidade em sua forma mais pura. Pergunto a você, espectador, você está pronto para ouvir, lembrar e agir, para que o passado seja farol e não sombra, para que a memória transforme-se em consciência e ação? Pequenos gestos de resistência marcaram a diferença. Em Dnipropetrovsk, famílias escondiam sementes e animais, arriscando a vida para que alguém pudesse sobreviver mais um dia. Cada ato é um testemunho de que, mesmo diante do horror absoluto, o espírito humano busca se manter íntegro. Essas histórias nos lembram que, mesmo em tempos sombrios, existe espaço para a bondade, a coragem e a solidariedade. As crianças, muitas vezes esquecidas nos relatos históricos, carregaram a esperança e o peso da sobrevivência. Katerina recorda de como vizinhos cuidavam dos órfãos, compartilhando migalhas e calor humano. Cada gesto simples se transformava em resistência silenciosa contra a tragédia imposta. Uma lição sobre compaixão que atravessa gerações. O Holodomor é mais que memória, é advertência e reflexão. Cada narrativa, cada história, cada vida perdida, nos convoca a questionar nossas próprias escolhas. Ao refletirmos sobre o sofrimento de Ihor, Oleksandra, Zinov, Oleksiy, Hanna e Katerina, somos lembrados de que a empatia, a memória e a ação são nossas armas contra a repetição de tais horrores. Pergunto a você, como você pode agir hoje para que a humanidade não se esqueça, para que a dor de milhões não seja em vão? Se essa história revelou as sombras que permeiam a realidade, prepare-se. Outros arquivos do Decálogo do Dead Joe aguardam por você, cada um mais sombrio e perturbador que o outro. Explore-os, mergulhe nesse universo de mistérios e segredos, e não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Apenas assim, as sombras continuarão a falar.